Olá, meu nome é Gustavo. Moro em Pato Branco. O que vou relatar aqui aconteceu quando eu ainda era apenas uma criança. Em um certo prolongado feriado, eu e minha família fomos passar um final de semana na chácara, que era da avó de meu pai, onde estávamos em muitas pessoas. Meus primos e cunhados armamos barracas de lona para dormirmos em volta da varanda da casa. Estávamos conversando, rindo e escutando música, enquanto meu pai e meus tios assavam uma carne lá fora. De repente, começamos a escutar alguns barulhos estranhos. Eram gritos e estavam vindo da outra margem do rio, que ficava perto da chácara. Pareciam gritos de terror. Minha mãe deu a cara lá na porta da chácara, com uma cara assustadora, morrendo de medo. Mas ninguém se atreveu a ir até lá para ver do que se tratava aquele som. Em um certo momento, minha mãe foi lá fora ver com meu pai se já tinha carne pronta para jantarmos. Ela olhou em uma pedra e viu uma mulher loira, vestida de noiva. Ela diz que era que nem um fantasma. E uma de minhas tias, que estava ao lado da minha mãe, também viu a mesma coisa. Mas quando minha mãe chamou a nossa atenção para ver aquilo, aquela figura já havia desaparecido. Mas minha mãe perguntou à minha tia: "Você também viu aquilo ou eu estou ficando louca?" E minha tia respondeu que viu a mesma mulher, uma loira vestida de noiva, com uma aparência fantasmagórica. Minha mãe queria que todos corressem para dentro da casa, mas havia um dos meus tios que estava dormindo em um colchão na varanda. Mas ele não acordava com nada, pois estava muito bêbado. Tentamos erguê-lo, mas não conseguimos. Juntamos nós todos e arrastamos o colchão dele para dentro da casa, enquanto ele continuava dormindo. Trancamos tudo e em pânico contamos para os outros o que tinha se passado. Embora tivesse só sido minha mãe e minha tia que tinha visto aquela coisa. Estávamos todos tremendo. Foi quando a avó do meu pai, minha bisavó, de 91 anos, contou a história onde uma noiva foi passar a lua de mel por lá, caiu no rio e morreu afogada. Segundo contam na região, às vezes ela aparece e dá gritos de horror. Ao amanhecer, fomos juntar nossas coisas por volta da varanda, e sempre com uma sensação de que estávamos sendo observados. A partir daquela noite, sempre que fomos dormir no sítio da minha bisavó, todos ficávamos dentro da casa durante as noites. Mas poucos anos depois, minha bisavó acabou falecendo. O sítio foi vendido. E já se faz muitos anos que não vou por lá. E essa história nunca sairá de nossas cabeças. Boa noite. Era uma noite qualquer,
e eu estava voltando da faculdade. Estava rindo sozinha, caminhando pela avenida principal, me recordando das palhaçadas, quando ao longe, bem mais para baixo da avenida, escutei alguns gritos, mas não dei muita importância, pelo fato de que alguns adolescentes estudavam por ali e deveriam estar saindo do colégio. E assim continuei andando normalmente, quando me dei conta, o último carro que estava parado no sinal arrancou e a avenida ficou deserta. Mas mesmo assim eu nem liguei. A alguns metros à minha frente, avistei uma pessoa andando toda desajeitada, com pressa, e segurava uma garrafa de vidro verde escura nas mãos. Eu sou kardecista e meu lado mediúnico é bastante aflorado. Lembro-me que nessa época eu havia recebido um espírito de uma mulher que falava o tempo todo comigo e sempre me orientava em algumas decisões. Era como se fosse um anjo da guarda. Eu nunca a vi, apenas ouvi. E nesse instante, enquanto eu caminhava na direção daquela pessoa, e aquela pessoa vinha até mim, eu escutei o meu espírito sussurrando que aquilo iria passar por mim e não era para eu olhar em hipótese alguma. Continuei andando e enquanto aquilo se aproximava, gritando com muito ódio e vários palavrões, eu percebi que aquilo era uma mulher. Faltava bem pouco para ela passar por mim, quando o cheiro de carniça abraçou o ar, e ela passou do meu lado, sussurrando coisas estranhas. Meu tom de voz demonstrava um ódio descomunal. Ia passando ao meu lado, como se eu não estivesse ali. E foi quando a minha curiosidade falou mais alto. E desobedeci o meu espírito, e olhei para aquela mulher. Seus cabelos eram negros e desengrenhados, pele pálida, magra, mas bem magra mesmo, estatura alta, os olhos eram sem vida e demonstravam ódio e raiva. Estava com uma saia longa e rosa, assim como a blusa de manga comprida rasgada. Seus pés eram grandes e magros. E foi então que ela parou, olhou para mim e começou a gritar com raiva. Você não me chamou? Eu estou aqui. Então eu abaixei a cabeça com medo. Dava para sentir o ódio dela nas palavras. E continuei andando devagar. E ela continuou gritando. Olhe para mim. Você não me chamou? Eu estou aqui. Olhe logo para mim. Eu a olhei com o canto dos olhos e pude ver que ela me observava, segurando a garrafa de vidro nas mãos. Pensei em correr, mas novamente a voz do espírito interveio, dizendo para que eu não corresse e continuasse andando sem olhar para trás. E assim eu fiz. Antes de atravessar a rua que corta a avenida, eu pude ouvir ela gritando. Um grito alto, forte de ódio. E logo que passei para o outro lado da rua, o ônibus subiu essa rua que cortava a avenida, como se fosse uma mágica. As pessoas voltaram a andar na rua. Os carros voltaram a circular. Eu olhei para trás e a mulher havia sumido.
ela simplesmente sumiu. Não tinha como ela se esconder e nem para onde correr. Não dava tempo. Até hoje fico pensando, o que foi que encontrei naquela noite? Era uma mulher horrenda. A forma como ela olhou para mim me deixa arrepiada até hoje. E aquelas coisas que ela me disse. Às vezes fico pensando, o que será que teria acontecido se eu tivesse corrido? Se eu tivesse desobedecido o espírito outra vez e começado a correr? Será que ela iria atrás de mim? Essas são perguntas que prefiro não saber a resposta. A única coisa que aconselho é nunca desobedecer quando você achar que algum anjo da guarda ou seu próprio espírito esteja te dando um conselho. Boa noite.